Olá, pessoal. Em época de eleição, a gente sempre vê gente falando sobre como um candidato flutuou dentro da margem de erro entre uma pesquisa e outra, né? Em geral, isso acontece quando há candidatos que estão muito próximos e alguém vem com esse argumento de que o candidato na pesquisa anterior tinha tantos por cento, agora ele tem tantos por cento mais ou menos, 1 ou 2%, mas isso não significa nada porque ele flutuou dentro da margem de erro. Já vi até, como é que se diz, presidente, né? Diretor de institutos de pesquisa dizendo isso. E o problema é que isso não existe. Então, o cara está dizendo isso, ou ele não entende o que ele está falando, ou ele está tentando te enrolar. E eu vou explicar por quê. Você, quando faz uma pesquisa de intenção de voto, ou uma outra pesquisa qualquer de opinião, mas no caso específico, a pesquisa de intenção de voto, você quer tentar averiguar qual seria o resultado da eleição naquele dia em que a pesquisa foi feita, ou no período em que a pesquisa foi feita. E você poderia, em tese, ter um resultado exato se você pudesse perguntar a todos os eleitores, qual é o seu voto hoje. Isso equivale a fazer a eleição. Todo mundo vai lá e diz em quem quer votar. Só que é impossível, é claro, é inviável fazer uma coisa dessa. Então, você faz uma amostragem, e essa amostragem tem de representar o mesmo perfil médio do eleitor, o perfil daquelas pessoas que votarão no dia da eleição. Então, eles pegam, por exemplo, a população toda, todo o conjunto de eleitores são 51% mulheres, 49% homens, tantos por cento negros, tantos por cento brancos, tantos por cento trabalhadores, tantos por cento, sei lá o que. Eles vão traçando esse perfil. Tantos por cento dos eleitores estão no Ceará, tantos por cento estão em São Paulo. E montam uma amostra com base nessa distribuição, só que numa uma quantidade de eleitores muito menor. Por exemplo, 3.000 eleitores, 5.000 eleitores, porque é muito caro fazer essa pesquisa entrevistando cada um desses eleitores em lugares diferentes do país. Então, a coisa é uma versão muito reduzida e simplificada daquilo que é o eleitorado como um todo. Por que eles fazem e são obrigados a fazer a pesquisa por amostragem? Você tem uma margem de erro, porque por mais que você refine ah, essa amostra, essa distribuição dos seus indivíduos que serão pesquisados, nunca será a mesma coisa do que você poder perguntar a todos, que é o que acontece no dia da eleição. Então, existe uma margem de erro que também é calculada estatisticamente e que o Instituto de Pesquisa divulga junto com o resultado da pesquisa. Então, ele diz: o candidato A tem 29% dos votos hoje. E a margem de erro para essa pesquisa é 2% para mais ou para menos, ou 3%. Isso significa que a pesquisa indica que a realidade subjacente, ou seja, aquilo que existe na mente dos eleitores naquele dia, se eles fossem votar, é 29%. 29% dos eleitores votariam naquele candidato. É isso que a pesquisa está dizendo. Mas como a pesquisa é imperfeita, eles dizem que eles podem ter errado um pouquinho para lá ou para cá. Quando uma semana depois ou 2 semanas depois, o instituto faz nova pesquisa com a mesma metodologia e vê o resultado 30% em vez de 29%. O que ele está dizendo é que naquele dia, ou naquele período, aquele candidato teria 30% dos votos e não mais 29. Ele está dizendo que a realidade subjacente é 30%. Então, o que a pesquisa seguinte está dizendo é que o candidato tem 1% a mais de votos. É isso. Aí, o Instituto de Pesquisa vê agora dois candidatos. O candidato A tem 29 e o candidato B tem 31. Na pesquisa seguinte, o candidato A passou a ter 30 e o candidato B continuou com 31. Aí alguém vem e diz: isso não tem nenhum significado, porque o candidato A, de 29 para 30, ele flutuou dentro da margem de erro. Não, isso é completamente errado. O candidato tem 1% a mais. Pode até acontecer de, verificado o resultado, se a eleição fosse naquele dia, o candidato ter 1% a menos na realidade, mas por margem de erro, por imprecisão da pesquisa, não porque ele flutuou dentro dessa margem. Então, o sujeito que está dizendo isso, ele não está compreendendo que a pesquisa busca revelar uma realidade subjacente que é fixa. Ela pode mudar ao longo do tempo, mas naquele instante ela é fixa. Então, o sujeito que está dizendo que o candidato A, ao subir e se aproximar do candidato B,
ele apenas flutuou dentro da margem de erro e que aquilo não significa uma mudança das perspectivas de resultado da eleição, ele está ou enganado ou te enganando. Porque aquilo significa, sim, que o candidato A subiu 1%, ou 2%, ou quantos por cento forem. Então, a pesquisa nova, se ela tem novos valores, novos percentuais, isso significa simplesmente que estima-se que os candidatos agora têm aquela distribuição de votos. É isso. O resto é enrolação. Não caiam nessa conversa. Normalmente isso é para tentar convencer o eleitor de que o outro candidato que está subindo, que possivelmente não é o candidato do favorito lá do instituto ou de quem está fazendo esse comentário, é de que esse candidato, na verdade, ele não está subindo. Mas ele está. A pesquisa diz que ele está subindo. Então, isso é uma forma, ou, novamente, pode ser ignorância, pode ser que o cara não sabe o que está dizendo, se confundiu, mas pode ser também que o cara está tentando te enrolar. Então, pense da seguinte forma: a pesquisa no dia X deu tantos por cento para cada um, a pesquisa no dia Y deu tantos por cento para cada um. Essas são as realidades que as pesquisas estão, em cada dia, estão revelando, com a margem de erro para a pesquisa, mas não para a realidade. É isso. Meu nome é César, vejo vocês na próxima.